Fala, família do Degrau Podcast, tudo bem? Eu sou o Rafa. Eu sou o Douglas. E nós estamos aqui para o episódio 01, primeiro episódio, hein? Que nós estamos fazendo do Degrau com o nosso engenheiro que foi para a linha da administração, né? O nosso querido Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Rafael. Tudo bem, Douglas? Muito obrigado pelo convite. Que isso. Antes de mais nada, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. E eu quero falar da You Can Play, a escola de música que vai até você. A gente sabe hoje em dia que uma das maiores dificuldades que a gente tem é arranjar tempo para pegar o trânsito e fazer todas as nossas obrigações. Aí, nós temos a vontade de aprender o instrumento musical e fica para segundo plano, porque até levar o nosso filho para a escola, até a gente ir para a escola, a You Can Play quebra tudo isso. Porque ela leva a escola até o seu condomínio ou até a sua casa. Assim fica tudo mais fácil, né? Então, entre em contato agora mesmo com a You Can Play e marque já uma aula experimental. Estamos também com a Dom Barbershop, uma empresa voltada para o ramo de beleza. Atendemos o público masculino e feminino, estamos muito bem localizados no centro de São Bernardo. E procura o Douglão lá, que ele vai te dar uma atenção. Pessoal, faça os momentos importantes da sua vida ficarem eternizados, né? Com as filmagens e fotos do nosso Gustavo, também um apoiador aqui da Degrau Podcast. E vamos começar o papo aqui. Sérgio, muito bom ter você no nosso episódio número 1. Muito obrigado. Você é um grande amigo que eu tenho aí pra vida. É muito bom conversar com você e é muito importante você estar aqui com a gente nesse episódio, certo? Sérgio, eu queria entender da onde que surge o que falam que é o mosquito do empreendedorismo pica a gente às vezes, né? Chega lá e, eu quero ser empreendedor. Queria voltar um pouquinho, o que você estudou, o que você trabalhava, né, antes de ser empreendedor, e depois de você explicar o porquê que você foi para essa linha do empreendedorismo. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, né, cada um tem a sua teoria de como começa essa vertente do empreendedorismo, né? A minha, de um ponto de vista específico, eu não sei explicar. O que eu sei é dar a trajetória, né? Então, quando eu fui para o segundo grau, eu fiz um curso técnico, depois eu optei em continuar no mesmo ramo de eletrônica, fui fazer engenharia. Quando eu terminei a engenharia, boa parte dos meus amigos quiseram continuar a carreira na parte de engenharia, mas ali eu já tinha uma certa vontade em empreender, né? E fui fazer pós em administração. E lá, como os 2 últimos semestres você podia optar em qual área de concentração você poderia estudar, eu acabei optando por empreendedorismo e estratégia empresarial. E trabalhei em alguns lugares, né? E no final, como a grande maioria das pessoas faz, né? Você junta um capital financeiro ao longo do tempo, e aí em 2018 eu consegui ter a minha primeira experiência como empreendedor, mas quando eu terminei a pós foi em 2008, né? Então, durante 10 anos eu li muito, estudei bastante, vi muita coisa, conversei com bastante gente, né? E estou aqui hoje para a gente bater um papo legal e... Você estudou o quê? Quando você fez o técnico, lá atrás, o que você começou a estudar? Então, eu sou técnico de eletrônica pela ETH Lauro Gomes, aqui em São Bernardo. São Bernardo. Sou da turma de 94. Depois, na hora de fazer engenharia, eu sou engenheiro pela Mauá, né? Me formei no final de 2001. Trabalhei por 15 anos como engenheiro, mas no meio da minha trajetória, da minha carreira como engenheiro, eu fiz MBA na GV, lá em São Paulo, né? Eu fiz um curso SEAG, que hoje ele não existe mais. O que é curso SEAG? SEAG é um curso, um curso que ele é específico de extensão e administração para graduados. Então, qualquer pessoa de qualquer formação acadêmica de nível superior poderia ir lá, prestar o vestibular e fazer um curso de administração que ele é amplo, ele é genérico, para ajudar as pessoas a desenvolver a carreira delas na parte de administração. A GV também tinha na época uma especialização hospitalar, não sei se esse curso ainda existe hoje, e tinha também um de especialização em administração pública. Então eu fiz o SEAG, a GV ela reestruturou todo o quadro dela de cursos, né? Então eu não estou muito inteirado, mas foram 2 anos e meio estudando várias matérias, né?
se for para resumir bastante, tinha 4 áreas de concentração, né? Finanças, marketing, operação e gestão de pessoas, e matérias que você ia fazendo ao longo dos semestres que ajudavam você a desenvolver mais e consolidar o conhecimento que você estava absorvendo na escola. Né? Normalmente, engenheiro gosta muito de conta, muito da parte de exatas, né? Mas ao longo da minha pós-graduação, o que eu mais gostei foi da parte de pessoas e da parte de marketing, que acaba se relacionando. Né? Então, você entender o comportamento das pessoas como consumidor, como funcionário, como pai de família, como comportamento de sociedade, e depois no marketing ali você entendendo, né, as necessidades do público como um todo e ajustando, né, a sua campanha de marketing para que a empresa conseguisse atingir o público certo. Tudo isso com a batuta da parte de finanças, né, porque tinha um professor lá que ele falava assim, o Sage, né, um professor muito bom que eu tive lá. Toda inovação sem como é que era a frase? Desculpa. Toda inovação que não gera resultado financeiro não é inovação. É somente uma boa ideia. Né? Então, e no final você tinha a parte de operações que é para fazer tudo isso operar junto. Né? Então, aprendi bastante, gosto muito desse assunto até hoje. A grande maioria das vezes, tanto do ponto de vista de comportamento político da sociedade, comportamento das empresas, e não só assuntos de engenharia, assuntos que eu gosto, que eu estudo, que eu converso com a maioria das pessoas. A gente já teve as nossas conversas, né, Rafael? Né? Para quem não sabe, o Rafael, agora eu vou fazer o merchan dele. Né? Ele é o professor de piano dos meus 2 filhos. Né? O Nicolas já está com 8 anos, né, que você é professor do Nicolas. Toca muito bem, graças ao professor, e ao talento dele. É o talento dele, com certeza. E a dedicação também. Então, voltando ao começo, realmente eu não sei. Para a maioria das pessoas, eu sou bem curto na minha explicação. Nasci assim. Ponto final. Esse gancho do empreendedorismo, você já iniciou nessa área sua de engenharia? Começou assim? Ou você empreendeu em outro mercado? Então, o empreendedorismo, de certa forma, ele existe em qualquer posição que você esteja, pelo menos do meu ponto de vista. Se você está trabalhando numa empresa, ou se você está trabalhando na sua própria empresa, você, para ter um resultado melhor, você tem que ter uma visão mais ampla, né, por que existe aquilo, por que aquilo tem que ser feito, quais os resultados que são esperados, e tem que ter o retorno financeiro, né, voltando ao professor, né? Porque você tem que pagar tudo isso e você tem que ter dinheiro para continuar andando ao longo do tempo, tocando o negócio. Então, quando eu vou falar da minha experiência como profissional, então, eu trabalhei por 15 anos como engenheiro de desenvolvimento do produto, e lá onde eu trabalhava, o setor como um todo, né, eram 1.000 engenheiros do prédio, recebeu a missão de lançar o primeiro motor Total Flex do Brasil. Isso em 2003, né? Então, existia toda uma conversa de bastidor dos concorrentes, quem é que ia lançar primeiro, né? Né? Tinham 3 players grandes na época, quem ia lançar aquilo primeiro. Tem toda a parte de quanto isso vai custar, porque olha, para lançar primeiro, né, para quem está acostumado com reforma, a reforma ela tem um tempo, se for um pedreiro, ela tem outro tempo, se for 10 pedreiros. A reforma sai mais rápido, só que você gasta mais dinheiro. Então existe essa balança interna nas empresas, foi bom, eu quero lançar primeiro todo mundo, só que isso custa mais caro. Olhar para o mercado como um todo. Bom, qual é a vantagem efetivamente que o cliente vai perceber num carro Total Flex? Né? Dos fornecedores que podem me desenvolver peça para mim, qual que vai ser o mais barato, mas gerando o melhor resultado dentro do meu produto e entregando o melhor resultado para o mercado. Então, você olhar para vários fatores externos à sua rotina do dia a dia, eu defino isso como empreendedorismo interno. Com certeza. E isso você acaba desenvolvendo na hora que você vai lá numa reunião de marketing, entende o ponto de vista do pessoal de marketing, de finanças, de qualidade, de produção, até mesmo da própria engenharia. Então, eu sempre tive essa visão e era uma coisa da minha personalidade. Não era efetivamente que as empresas cobram isso. Então, eu por gostar, eu exercitava bastante. O pensar fora da caixinha já é o empreender. Sim, né? Sim, mas assim, na engenharia, né, aí agora é um pouco da polêmica, né? Por muitas vezes na engenharia, você não pode pensar muito fora da caixa,
Porque assim, do ponto de vista de inovação, produto novo, atender melhor o cliente, você pode pensar fora da caixa. Mas do ponto de vista de engenharia, é o que normalmente eu falo com as pessoas assim, imagine que um carro é uma máquina de transportar pessoas do ponto A para o ponto B. Então você tem que garantir a segurança delas, você tem que garantir uma maior entrega do gasto financeiro que ele fez aquilo. Existe uma série de normas do governo, de normas do mercado e de usados, né, que não são explícitas, mas você, como empresa, tem que ficar atento a isso. Então, o pensar fora da caixa depende de... O seu limite normalmente... no caso de carro, é a segurança dos passageiros. Né? Então, às vezes eu brinco assim, não, fazer uma roda de plástico é mais barato? É mais barato. Só que se você fizer uma roda de plástico, você não atende os requisitos de segurança. Então, na hora que bater no buraco, antes do pneu furar, a roda quebra. Então, sim, tem que pensar fora na caixa, mas os parâmetros que têm que ser respeitados por conta do resultado global, eles acabam não sendo mudados. Tem uma pergunta sobre o que vocês acham sobre isso, que a gente está falando de ser empreendedor é uma pessoa mesmo, ser mais empreendedor que a própria carreira, né? Até onde os líderes dessa pessoa também pode contribuir com isso, né? Até onde pode ser que o líder possa fazer, colocar na cabeça dessa pessoa que o que ela faz não é o que apenas ela está fazendo nessa empresa que faz algo muito maior que aquilo. Eu tenho um exemplo só para você entender. Eu não sei em qual governo que o Cortella entra como ministro da Saúde, mas ele conta em um podcast lá que ele participou, e quando ele entrou como ministro da Saúde, tinha uma mulher que fazia café não, acho que onde eles trabalham, né? Não sei onde. Ele chegou lá e perguntou pra ela, o que você faz aqui na empresa? Eu falei, eu faço café. Aí ele falou, não, você não faz só café. Aí ele levou pra todas as escolas essa pessoa, mostrou pra ela que o que ela fazia era muito mais que café, o que ela fazia era educação acontecer. Sabe, eu achei isso muito legal. Porque pra ela tá fazendo apenas o café, mas aquele café estava tendo algo muito maior. Eu acho que é basicamente onde você quis chegar, né? Você enxergar o seu trabalho por cima, como um todo, como um projeto que faz algo muito maior, faz o carro, digamos, né? Então, naquele caso, ele foi a força que colocou naquela pessoa que ela não apenas fazia café. E era muito difícil, talvez, que ela pensasse de uma outra maneira. Então, parte isso da gente ou pode partir dos nossos líderes, sabe? Dentro das empresas? Pode partir do líder, pode ser uma política institucional da empresa, né? Cada caso é um caso, né? Então é assim, o que eu vejo, o líder, ele tem que ser um facilitador, né? Hoje, eu tive a minha experiência com empreendedorismo, por conta da pandemia eu encerrei, depois a gente entra nesses detalhes. Hoje eu estou numa consultoria sueca e estou com 70 pessoas abaixo de mim numa estrutura montada. Então o que eu sempre falo para eles é assim, sim, nós temos as dores de cabeça do dia a dia, né? Mas a minha responsabilidade com vocês é ser facilitador do trabalho de vocês e ser um divulgador, né, da importância do seu trabalho para quem está acima de mim e fazer com que você também entenda a importância do seu trabalho no contexto como um todo, né? E isso gasta tempo, né? Por muitas vezes um membro da equipe quer uma coisa, outro quer outra, tem que conversar todo mundo, as pessoas expõem seu ponto de vista, eu como líder escuto, eu exponho o meu, e por muitas vezes a gente faz o que dá para ser feito, né? E isso é uma política dessa empresa ou isso é a política do próprio Sérgio? Hoje, na empresa que eu trabalho, é política da empresa, mas já era uma política minha no passado, né? Porque o que acontece? Quando a gente, voltando a essa minha fase de desenvolvimento de produto e veículo, você tinha que conversar com todo mundo, né? E tinha que entender o requisito da outra pessoa, interpretar se aquilo fazia sentido e explicar para ela se aquilo fazia sentido ou não, se aquilo era muito caro ou não, né? Se o cliente realmente estava reclamando daquilo ou não. Porque lá nesse seu trabalho era mais uma coisa interna da engenharia. E hoje onde eu estou trabalhando não, já é uma política da empresa.
de você sempre levar o colaborador em primeiro lugar, mas nesse ponto de vista, né? Eu tenho que entender o que você está fazendo, o que você precisa. E eu também tenho que expor para você, falar, olha, não dá para ser pelo caminho A, porque existe esses parâmetros que talvez não ficou claro para você, mas a gente não pode tomar o caminho B. Tem que ter uns filtros aí, né? Para poder... Para entender o contexto como um todo. Porque é a reclamação, às vezes, de muita gente, né? Que acham que são sabotados no meio de um processo. Sim. Mas, às vezes é a política da empresa, ou às vezes até o próprio gestor não está preparado para falar com aquele cara. Tipo, Sim. Cara, eu estou entendendo o que você está falando, mas não pode ser desse jeito. Tem que ser assim, assim, assim. Às vezes acontece de realmente ser sabotado, ou às vezes é a comunicação que não é, às vezes, legal, né? Para o cara entender. Eu vivi essa fase, né? Porque quando eu comecei a trabalhar como engenheiro foi em 2002, né? Então, essa fase eu faço porque eu estou mandando e sai daqui. Né? Isso não existe mais. Acontecia hoje. Bastante, né? No passado. Muito mesmo. Então, assim, isso não existe mais hoje. Né? Nos dias de hoje, isso não faz o menor sentido. Tem empresa que ainda pratica isso? Com certeza. Né? Infelizmente, a gente não consegue ter um mundo ideal para todo mundo. Mas, pelo menos na realidade que eu estou hoje, sim, a gente tem que exercitar isso, porque o maior problema não é demorar para fazer. O maior problema é fazer mais de uma vez. O retrabalho custa mais caro, né? Muito mais caro, né? Então, é justamente isso. Às vezes a pessoa o gestor está na pressa, não, tem que fazer isso agora, eu estou mandando. Ok, vai fazer errado por 1 hora, mas depois você vai gastar 10 horas refazendo o que foi feito errado. Então, vale mais a pena você acreditar, não, vamos demorar e vamos fazer uma vez só, e certo, em 2 horas, e vamos economizar 8. Vamos demorar porque a gente está com pressa. Né? Vamos demorar aqui porque a gente está com pressa, não podemos perder tempo fazendo isso de novo. Normalmente se fala que o barato sai caro, né? Mas o ter pressa também sai caro. Né? Esquecer de alguém na reunião ou coisa do gênero, não refletir o contexto como um todo, também sai caro. Né? E aí, voltando um pouco dos assuntos que eu gosto, né? Quando você olha para o mercado como um todo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, muitas vezes a empresa de sucesso, ela tem esse cuidado. Vamos demorar para fazer, mas vamos fazer uma vez só. Eu acho que o caminho melhor é esse. Cara, vai devagar, mas faz bem feito, que o resultado eu acho que é mais satisfatório, né? Com certeza. Então vamos lá, nós começamos fazendo eletrônica na ET, né? Depois, você já consegue algum encaixe aí depois desse trabalho técnico ali? Como é que foi? Então, agora, como a gente estava conversando antes de começar, né? Uma coisa que eu acredito muito assim, cada um fala de um jeito, mas assim, nunca nega a modernidade, né? E as tecnologias, elas sempre vêm para mudar o mundo fica melhor, e geram mais oportunidades, né? Então, eu me formei no final de 94, né? E todos os meus colegas na época. Então, o primeiro efeito que a gente teve para conseguir empregos bem diferentes de quem tinha se formado antes dessa época foi o começo da internet. Então, eu saí da ET, entrei na Itautec, que hoje é uma empresa que não existe mais, era o braço de tecnologia do Itaú, né? Tanto que aí vem o nome Itaú Tecnologia. E lá eu trabalhava como técnico de campo de manutenção de computadores, né, da linha. E a Itautec vendia tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, no meio de 95, a Itautec lançou um micro chamado Infoway, e que estava ali no auge de multimídia, placa fax modem, que a grande maioria do pessoal hoje, né... O que é uma placa fax modem? Você não sabe uma placa fax modem? Não, o que é uma placa Nem internet de escada, acho que ele não sabe. Não, sei sim. Então, a internet de escada, a placa de fax modem é a placa que ficava dentro do computador para você colocar o cabo do telefone, e ela discava para o provedor de internet na época. Ah, tá. Que na época, complexo, vai. Que na época tinha o IG, né? E tinha o IG, o UOL,
Best... Nossa, a gente comprava CD disso, não é? Só lembro do IG. Do IG, do cachorrinho, né? Só lembro dele. Do cachorrinho. Então, assim, você tinha o começo dos provedores da internet, que era mais antigo, vai lembrar da BBS Mandic, né? Que é bem mais antigo que essa época. Mas, enfim, então a Itautec lançou o Infoway, e esse Infoway, ele tinha o kit multimídia incluso, tinha a placa de fax modem. Então uma das linhas de venda desses computadores na época era vender os computadores nas agências para os correntistas. Então eu fui em muita casa de cliente instalar esse computador e instalar o software que na época chamava Itaú Bankline, versão 1.0, a tela era até em DOS, não era nem aplicação Windows, para que os correntistas conseguissem ali, através do fax modem, tirar o extrato do banco e imprimir na impressora e guardar. Então foi uma inovação na época que mudou muito o mercado, né? Coisa que é inimaginável, né? Para quem vive hoje, imaginar uma época que você, para saber o quanto você tinha no banco, você tinha que ir ou na agência ou num caixa. Pagava por isso, não pagava? Pagava 7, né? Sei lá quanto. Então, você ali conseguiu ter o acesso da sua casa, né? Então, voltando aos termos que eu falo de nunca nega a tecnologia, então eu vivi isso. A tecnologia da internet veio. Normalmente a gente fala de ferramenta de busca e tal, mas nós começamos a ter acesso a serviços dentro da nossa casa que antes não existia. Talvez para quem é da geração mais nova, foi, nossa, eu tenho o iFood e consigo pedir comida na minha casa, né? Então, para quem viu o nascimento do iFood ou do Uber, não, eu consigo pedir um carro na minha casa pelo celular, o efeito, o impacto na época foi o mesmo. Nossa, eu consigo tirar o extrato da minha conta do banco em casa através do meu computador, né? E fui vivendo tudo isso, né? Vi ao longo do tempo aí os crashes que teve de história de bolha de internet, porque nessa época acreditava-se mais ou menos o que está passando com a IA hoje, no meu ponto de vista, né? Muitas vezes olhar para o futuro é você refletir o passado. Então nessa época do estouro da bolha de internet, em 95 começou no mundo inteiro todos os fundos de investimento, todas as empresas acreditar que tudo ia ser feito pela internet. Eu vou comprar roupa pela internet, eu vou fazer isso pela internet. E o nível de empolgação foi de um certo ponto, até que, eu não lembro bem o ano, né? Todo mundo começou a perceber, cara, o resultado prometido não vai ser entregue. Aí teve o estouro da bolha da internet, um monte de empresa que ia fazer tudo por internet começou a quebrar, começou a falir, né? Isso teve um efeito mundial na época. Então, só que a internet ela não deixou de existir, né? Os serviços dela continuaram sendo viabilizados, né? Eu tenho até uma história engraçada que, assim, meus amigos nessa época estava todo mundo afoito, não, mais ou menos o que existe hoje, não, vamos fazer um negócio IA, né? Nessa época estava todo mundo afoito querendo montar alguma coisa na internet. E eu e alguns amigos de faculdade, a gente quis montar um site para vender carro. E aí um tinha câmera digital, que era por disquete, né? A maioria das pessoas também, quem é mais novo vai saber que é disquete. Então você tirava foto, gravava foto no disquete, era uma câmera desse tamanho. E a gente discutindo nos intervalos da aula, não, vamos começar por São Bernardo, tal, depois vai São Caetano, Santo André. Então assim, tava todo mundo empolgado, cara, deu 30 dias lançar o Web Motors. Nossa. Aí tava todo mundo, você viu, acabou de lançar um negócio aqui e tal. Então, ali foi a primeira vez que, né, puxando um pouco para ver do empreendedorismo, cara, você tem uma ideia, comece. Porque né, o que a gente estava falando antes de conversar aqui, né, o feito é melhor do que perfeito. Porque a gente sentiu, é óbvio que a gente não tinha estrutura, a gente não tinha dinheiro de forma alguma para bater de frente com o Web Motors. Não tinha isso. Mas ali a gente percebeu que quem está mais antenado, quem está mais capitalizado, consegue lançar primeiro, né? E dominar mais o mercado. É mais ou menos hoje que a gente vê com a IA com o ChatGPT. Ele foi o primeiro, não foi o primeiro a criar, mas foi o primeiro a colocar no mercado uma versão comercial que a grande maioria dos leigos conseguem entender, né? E agora todas as outras empresas estão correndo atrás, né? Então, e são várias, né? A gente tem IA de tudo, IA que faz o que o ChatGPT às vezes faz de uma maneira melhor que o chat, mas o chat está na frente, por ter aparecido
com um marketing muito mais... Porque ele gravou primeiro na cabeça da grande maioria das pessoas, né? Liberando isso gratuitamente também, né? Uma vez que ele libera gratuitamente, você já tem essa experiência, captou esse cliente, digamos assim. Né? Ele fica ali preso no chat, difícil ele ir para outro. O Web Motors, ele decolou, voou sozinho praticamente durante muito tempo, né? Voltado para veículo, que ele foi sozinho durante muito tempo. Hoje ainda tem mais outros, acho que eles são o maior ainda, mas tem outros, mas durante um grande período eles foram sozinhos. Então, mas até hoje é referência, né? É referência, né? Assim, exatamente. Se eu for buscar um carro hoje, Primeiro que vai... confiabilidade, eu vou no Web Motors. Virou referência. Sabe? Porque outros aplicativos, a gente fala assim, puta, aqui só vai aparecer rolo. Aqui só vai aparecer dor de cabeça. Vem a pergunta, será que é confiável, né? Então o Web Motors com certeza gera mais segurança para o consumidor, com certeza. E aí você vê, né, esse modelo de quem lança primeiro se consolida, ele se repete, né, tentando fazer um resumo bem rápido. Então, o Facebook, quando começou, não sei se vocês pegaram essa época, você só entrava no Facebook se alguém te mandasse um convite. Uhum. Né? O WhatsApp, se eu não me engano, quando ele começou, ele também teve alguma coisa de montar um convite. Tem um outro aplicativo de conversa que teve em alta uns anos atrás. Nem seja, não. Não, um de conversa de... Eu esqueci qual que é o nome, cara. Que ele também você só entrava... Se alguém desse convidado. Se alguém te desse o convite. Então, assim, normalmente a empresa que começa, ela vai usufruir dessa vantagem competitiva ao longo da história dela. Então, por exemplo, voltando lá na minha época de engenheiro, então aquela briga que eu presenciei na minha frente ali, quem é que vai ser o primeiro a lançar o primeiro motor Total Flex do Brasil? Então, lançou primeiro e hoje é referência, né? Exatamente. Né? Todo mundo... Valeu o investimento. Valeu o investimento, isso foi em março de 2003, então estamos em 2025. Então, a minha opinião é mais ou menos assim, a força de uma marca você consegue medir pela opinião do leigo. Então, a pessoa que não é técnica tal, você fala aí um carro com motor Total Flex. A pessoa já vai, carro tal, né? Onde eu vendo o meu carro? No Web Motors. E por aí vai. Vou pedir uma comida. Vou pedir no iFood. Vou fazer aula de música. E o Can Play? É a primeira que a pessoa pensa na hora, assim. Trazendo para os dias atuais, esse lançamento do motor Flex é meio que o carro elétrico hoje. Sim. Na sua visão, você entendeu? Vai vingar o carro elétrico no Brasil? O Brasil, ao longo da história, né, a gente tem a limitação do poder aquisitivo o poder financeiro, no poder aquisitivo da população como um todo. Eu, para mim, ainda vejo que a grande barreira é o custo do carro elétrico em si, né? Então, sim, ele vai continuar vendendo, não vai deixar de ser vendido, mas ele não vai ter uma venda expressiva, porque ele ainda é um carro caro, de tecnologia muito caro. E o outro fator limitante é a infraestrutura de recarga, né? Então, por exemplo, e o tempo de recarga. Só que isso, a gente, ao longo da minha trajetória de tecnologia, da minha época de Itautec e nas outras empresas que eu trabalhei, do ponto de vista de tecnologia, não é porque não é feito hoje que não vai ser feito daqui 5 ou 10 anos. Então, só o futuro vai mostrar se o carro elétrico vai ficar barato o suficiente para que mais pessoas possam comprar, né? E se a infraestrutura de recarga ela vai ter pontos de recarga o suficiente para atender a demanda de todo mundo. Porque hoje a grande limitação do carro elétrico é você fazer viagens longas, né? Então, hoje aí os carros têm girado em torno de 400, 500 km de autonomia. Então, por exemplo, se você quer ir para Porto Alegre, você já tem que pensar bem os lugares saindo daqui de São Paulo, né? Onde você vai recarregar. Onde você vai recarregar, quanto tempo vai carregar. Então, isso ainda é uma barreira que precisa ser vencida. Vai ser mais longa, né? Nos dias atuais a viagem vai ser mais longa. Ao mesmo tempo mais barata. Que pelo menos a forma que eu enxergo é que quem está vindo com força máxima no mercado de elétrico são os chineses. Sim. As empresas que a gente já estava acostumado aqui, as grandes montadoras, ainda estão meio que com o pé de leve no acelerador, né? A percepção que eu tenho é essa. O porquê,
Cara, é muito complexo, né? Porque elas têm que fazer, como eu já trabalhei lá dentro, elas têm que fazer essa conta. Quanto eu vou investir, quanto eu vou vender. Então, enquanto essa conta não fecha pelas montadoras nacionais, porque imagina assim, qual que é o modelo da China? Eles têm uma fábrica lá já instalada, que faz para o mercado deles, que é um mercado muito grande, então eles exportam uma fração da fábrica que já tem lá, dos fornecedores que tem lá. Quando a gente pensa em termos de Brasil, ele tem que fazer uma fábrica específica ou modificar a fábrica que já existente. Eles têm que desenvolver uma cadeia de fornecedores por aqui. Então, na hora que soma todo esse dinheiro que tem que ser investido e vai lá e olha, cara, vai vender 10 mil carros por ano, a conta não fecha, então fica para depois. O que eu sei é que para fechar vai ficar muito caro. E aí não tem o retorno financeiro. Né? Eu sei que já temos uma fábrica de uns gigantes aí do elétrico aqui no Brasil, né? Só que praticamente o carro vem todo desmontado e monta aqui, né? Não faz as tudo peças importado, aqui. né? E essa mesma empresa, que eu acredito que seja uma gigante disso, já está com carros não assim acessíveis, né? Porque um carro zero hoje para mim é acessível para o público. Não precisa ser elétrico. Hoje os impostos que a gente paga, o carro está um preço muito acima, mas está um preço competitivo, né? Com carros assim, pegando carros um pouquinho mais luxuosos, assim, você já pegaria um elétrico já numa questão de comprar um carro zero hoje. No carro, normalmente, opinião pessoal minha, tá, gente? O maior juiz é na hora de vender. Né? Então, é na hora de vender. O que determina, por melhor que um carro seja, o que efetivamente determina o sucesso dele é porque no Brasil a gente não é um bem consumível. Compra um carro zero, usa até acabar e joga fora. Né? A gente usa durante um certo período e tem que revender por conta que realmente é muito caro para a gente. Né? Então, o carro elétrico hoje, se vocês forem pesquisar, ele está com uma depreciação muito grande. Principalmente as versões mais caras. Tem versão aí que você olha, você paga 1 milhão e na hora de vender com 2 anos de uso ele está custando... As pessoas pagam no máximo 500 mil. Então, a pessoa perde a coragem de comprar o próximo. Sendo que outros carros aí, tem carro aí que você compra por 150 mil, usa 2 anos e, esquecendo a inflação, o carro vai perder 10%, 20% dependendo do modelo, do qual a procura dele no mercado de usados, né? Uma reportagem que eu vi um dia desse que eu achei interessante é assim, o mercado de carro elétrico está bem travado para versões de luxo, mas quando você pega as versões de entrada que você falou, ele está muito disputado pelas pessoas de aplicativo. Exato. Né? Então, quando você olha o percentual de depreciação das versões de entrada, ele está baixo porque tem uma procura muito grande do pessoal de aplicativo. Nas versões de médio para luxo, a depreciação está muito grande. Porque é a lei do mercado. Né? Quantas pessoas olham para aquele produto e acham, não, vale a pena, não vale a pena. Então, se eu compro um carro que eu não consigo fazer as viagens que normalmente eu faço, se eu compro um carro que na hora de vender ele perde muito, você tira a vontade da pessoa de comprar. Então, você ainda dá uma segurada no volume de venda. Né? Mas eu acredito sim, vai se consolidar. O problema é quanto tempo isso vai demorar. Você investiria numa energia solar, por exemplo? Olha, tem muitos familiares da minha esposa que têm no anterior e eles estão bem satisfeitos. É um mercado que vai... eles colocam em casa e vendem o excedente para a rede, né? Porque o que é vender excedente para a rede? A placa solar que eles colocaram dentro de casa, ela gera muito mais energia do que ele usa. Né? Então, gera crédito e pode usar em outro endereço, na casa de um irmão, de um sobrinho, enfim. No interior de São Paulo tem bastante história de sucesso. Então, ao invés de ter conta de luz, ele ganha. Pelo menos o que eu tenho lido é que não é pouca quantidade de quilowatts que você vai gerar, tem que ser uma área maior, mas você pode locar a sua usina. Vou usar esse termo de usina. Por exemplo, você tem uma região que você produz 10 mil quilowatts. E aí você aluga para mim aquela usina. Eu tomo conta e eu te remunero por isso. Você entendeu? E aí eu vendo essa empresa para o mercado. Ou a empresa do Rafa gasta 10 mil reais de conta. Aí eu pago para você 6 mil reais pelaquela quantidade de energia que você gerou e eu vendo para o Rafa 8. Você está recebendo 6 que você não tinha.
ele paga R$ 2.000 a menos do que a conta dele e eu ganhei R$ 2.000. Então, assim, eu enxergo esse cenário de energia solar muito, mas muito bom. É que assim, essa troca de energia entre consumidores, né, ela está sujeita à regulação do governo, né? É um risco, né? A parte É, política pode atrapalhar. E a gente sabe que cada governo enxerga as coisas de uma forma, né? Uhum. Uma vez eu conversei com um rapaz que estava contando um caso da Bahia, em que eles tinham a fazenda de painel solar, mas não conseguiam utilizar outro lugar porque ele tinha entraves de regulação dentro do estado da Bahia. Né? Faz muito tempo que ele me conta essa história, eu não encontrei mais com ele, mas assim, as regras do governo, por muitas vezes, ela pode travar certas negociações. Até onde eu entendi, por exemplo, você não consegue ter uma fazenda de painel solar em São Paulo e tentar vender essa energia em Minas, porque lá é outra empresa que distribui energia elétrica. Então, enfim... O que eu li foi isso. Por exemplo, aqui em São Paulo é uma companhia de energia. Você pode estar no interior de São Paulo, se for a mesma companhia de energia, você consegue usar aqui. Mais ou menos isso. Saiu dessa companhia de energia aqui, você só pode vender para onde for a mesma companhia. Vender assim, né? Você pode usar na mesma companhia de energia. Então, existem as travas ainda. Quando isso já é claro, ainda a gente consegue ter um horizonte. Agora, o problema é se hoje a gente faz um investimento aqui e amanhã muda a regulação do governo. Aí quebra as pernas, né, de todo mundo. Porque assim, por exemplo, voltando um pouco ao automóvel, né, as regras do governo elas já estão estabelecidas, né, o que o cliente espera já está estabelecido há muito tempo. O que o governo sempre faz na parte de veículo é adotar limites de emissão de poluente para cada veículo produzido, então isso cada vez está mais rígido ao longo do tempo para contribuir com o meio ambiente. Então, de certa forma, nesse mercado as coisas são previsíveis. Né? Para mercados novos, por exemplo, energia solar, vender, trocar, distribuição, a coisa ainda não está muito regulamentada e, até onde eu entendi, nem do ponto de vista de nível nacional. Uhum. Então, sim, corre um risco de você investir, lá na frente a regra do jogo muda, né, e fica complicado. Complicado, o dinheiro vai para o céu. Essa também é uma das visões do empreendedor, né? Porque o que vale a reflexão assim, nós sozinho, eu vou abrir minha pizzaria, eu vou abrir minha hamburgueria, eu vou abrir minha barbearia, minha escola de música, a gente tem que ter uma visão mais local de onde a gente vai atuar, para onde a gente vai vender. Uma empresa grande, ela tem que ter uma visão, às vezes, regional, nacional, né? Você pega, por exemplo, o carro, o investimento é muito alto para você investir, fazer motor novo, carroceria nova, equipamentos eletrônicos novos dentro do carro. Então, por muitas vezes, a estratégia deles é mundial. Eu desenvolvo, eu me esforço para desenvolver a maior quantidade possível de componentes que eu consigo usar na maior quantidade possível de países ao redor do mundo para eu dividir a conta a ser paga, né? Então, a visão do empreendedor, ela vale tanto para a gente aqui, né, quanto para a empresa como um todo. Porque no Brasil, eu estava olhando ali um dado antes da gente conversar, estima-se que cada instituto de pesquisa, pelo que eu vi, tem o seu índice, mas assim, em torno de 50 milhões de pessoas do Brasil têm interesse em empreender, né? E o grande motivador do empreendedorismo do Brasil é ter uma renda melhor, ter uma vida melhor, né? Por conta de toda a situação que a gente tem do nosso país, né? De situação econômica ao longo do tempo. Então, o exercício do empreendedorismo, do raciocínio, da conversa, de enxergar, de observar, ele vale para todo mundo, tanto para a gente quanto para as empresas. É que na nossa cultura o empreendedorismo é uma forma de eu ter um padrão de vida melhor, né? Às vezes a pessoa está desempregada ou nasce com a vontade de empreender, que é o meu caso, né? Uhum. Então isso. Eu tenho uma dúvida assim, qual que é a diferença de um empreendedor para um empresário? O empresário é uma pessoa que tem várias empresas e o empreendedor é só uma? Eu nunca soube qual que é a diferença. Olha, eu imagino que tem várias definições. O que eu entendo ao longo da minha jornada, empresário já é aquela pessoa que tem empresa estabelecida há muito tempo. Pode ser uma só. Mas tem uma metalúrgica, uma rede de restaurantes. O empreendedor, ele é um nome normalmente usado para a pessoa que quer começar o primeiro negócio.
E quando você começa o primeiro negócio, você, que foi o meu caso, você faz de tudo. De tudo. Tecnicamente eu não sei falar a diferença. A percepção que eu tenho é realmente essa. O empresário me passa uma visão que ele já está estabelecido no mercado, que ele já está bem, que ele já está totalmente estruturado. E o empreendedor é aquele cara que ele ainda faz tudo. O cara, às vezes, ele vende, o cara, às vezes, ele produz, o cara faz tudo, ele tem que tomar conta de tudo. E o empresário, na minha cabeça, ele tá lá só pensando estrategicamente. Você é bom nisso, então eu delego para você isso, eu delego para você aquilo. A percepção que eu tenho é essa. Tecnicamente, eu não sei se existe alguma diferença nesse ponto. É só a minha percepção, a minha percepção é a mesma que a sua. Na hora que você, por exemplo, você fez a sua formação em música, tá, eu vou ser professor de música. Como é que eu vou arrumar aluno? Onde é que eu vou dar aula? Quais instrumentos que eu vou comprar? Né? Então, toda essa trajetória você está empreendendo. A partir do momento que, eu comprei um prédio, tenho 10 unidades, estou com 5.000 alunos, bom, ali você tem uma visão de empreendedor para melhorar. Vou abrir mais unidades, agora eu sou especializado em instrumento com corda, agora eu vou para instrumento de acústica, né? Então, é a visão do mudar o estágio do qual você está. Mas uma vez que se estabelece, a minha opinião é a mesma, você se tornou empresário. Entendi. Porque as coisas estão andando, né? Uhum. Então, puxando um pouco o gancho, né, das conversas que a gente estava tendo antes, né, Globos? A tecnologia vem e ela muda o mercado, gera mais oportunidades, a sociedade muda e a vida continua. Mas, por muitas vezes, a mudança de visão, ela também gera oportunidades, né? Não sei se vocês vão perceber, essa história eu ouvi de um dono de padaria há muito tempo atrás, porque é aquilo que eu falei para vocês, eu gosto de conversar, eu gosto de perguntar e normalmente as histórias ficam na minha cabeça. Não sei se vocês perceberam que as padarias ao redor da casa de vocês, ela parou de vender bebida no balcão e começou a ter mais frios, mais pães. Então, a gente, em algum momento, a gente percebeu que aquela padaria tradicional que vendia bebida, cigarro, só pãozinho, ela começou a vender bolo, começou baguete, a gourmetizar. De onde veio isso, né? Pelo menos é a história que o dono de padaria me contou. Eles começaram a perceber que o grande segredo do comércio é você... preço, quantidade de itens que você vendeu e receita, né? Isso serve para qualquer tipo de comércio. Então, você lá, o preço do corte, quantos clientes entram, quanto eu vendo, e aí depois a gente tenta desenvolver o resto do assunto, né? Então, o que o dono da padaria percebeu? Tem um dos parâmetros que se usa muito em negócio, que é o ticket médio. Então, assim, de todas as pessoas que entram aqui, eu pego a minha receita e divido por tudo pela quantidade, tudo que eu vendi, eu divido pela quantidade de pessoas que vieram e compraram, clientes. Esse é meu ticket médio. Então, o que os donos de padaria perceberam? A pessoa que ia ali no balcão, tomava uma bebida, comprava 5 pãezinhos, comprava um pacote de cigarro e ia embora, ele gastava, sei lá, não faço ideia, mas R$20. A partir do momento que eles começaram a oferecer, eu vou ter bolo, vou ter frios, vou ter sonho, vou ter almoço, vou ter jantar, vou ter café da manhã, ele percebeu, foi bom, cara, o meu ticket médio ele se tornou, sei lá, R$50. R$100. Só que acontece, cara, mas o pessoal tá gastando tanto? Não, porque principalmente a mãe, ela não ia naquela padaria tradicional, porque era só os caras do balcão, fumando, aquela bagunça que vocês devem lembrar. Quando ela gourmetizou, a mãe começou a frequentar mais a padaria, porque eu vou comprar mais coisa, aqui tem coisa que me atende mais, vou lá almoçar com meus filhos, vou chamar meu marido, vou tomar um café da manhã, vou almoçar. Então, o que percebeu? A diferenciação da oferta de produto no balcão fez com que aquele mesma padaria, sei lá, de 200 metros quadrados, conseguisse vender muito mais, sem trocar mobiliário, sem trocar de ponto, e trouxe uma rentabilidade maior para a padaria. Então, pegando aqui hoje com você, Rafael, hoje você tem o You Can Play, você
vai, tem seus alunos na escola, vai lá dar a aula na casa das pessoas. Só que em algum momento hoje você aproveitar a linha da internet e viabilizar um curso online é a oportunidade que você tem de aumentar o seu ticket médio. Né? É igual você lá, tem os cortes tradicionais, não, agora o pessoal gosta mais de barba, gosta de cortes diferenciados, então vai lá, fez o treinamento, se especializou, divulgou, então um corte tradicional era tantos reais, hoje um corte, que é o que o pessoal mais procura, é um valor maior, então você consegue ganhar mais dinheiro no mesmo espaço, no mesmo tempo de trabalho. E o treinamento, eu acho que é a raiz dessa questão. Por quê? Hoje, 35%, 40% mais ou menos do meu faturamento é barba. E há tempos atrás não existia esse mercado, né? A galera não fazia barba na barbearia. Então é importantíssimo. E pegando o gancho disso que você está fazendo, quando eu era adolescente ainda, eu trabalhei numa grande empresa, uma franquia de perfumaria. Era o Boticário, eu não tenho problema de falar o Boticário. O treinamento, tô falando, cara, de 20 anos atrás. O treinamento era assim, você entrou lá para comprar isso aqui, que custa R$60, sempre era treinado. Oferta mais algo para você atingir esse ticket médio. Atingindo isso aqui, tinha uma meta, tinha diversas metas, você vai ganhar uma premiação, sabe, sobre isso. E sempre, cara, quase sempre, era muito difícil quem não batia essa meta. Você entendeu? E tudo isso era treinamento, em cima de treinamento, em cima de treinamento. Eles pegavam pesadíssimo nisso para poder alavancar as vendas. E sempre batia a meta, cara. Sempre, sempre. Assim, tinha metas que eram muito difíceis, mas dentro daquelas 10 que tinha, 8 era batida a meta, sabe? Então, e era uma franquia gigantesca, assim, era uma empresa gigantesca com uma franquia com muitas lojas. E as padarias foram para esse mundo também de gourmetizar, de às vezes o cara oferecer mais alguma coisa para você, mais algum produto, e que é o que estão fazendo a diferença. Hoje o que você mais está vendo é as padarias que estão gourmetizadas, aquelas outras estão... Quem está naquela lá atrás ainda, já ficou para trás. Já você olha lá assim, não é mais uma percepção de padaria, né? É uma percepção de bar. É diferente. Tem uma na minha rua de casa que estava desse jeito e ela foi perdendo cliente, até um dia que ela fechou. Provavelmente, eu não conheço os donos, mas entrou um investidor lá, quebrou tudo, né, tudo, fez tudo de novo e já fez esse modelo. E agora, cara, às vezes você tem que ficar lá do lado de fora esperando mesa para sentar. Não, se for que eu tô pensando que eu como umas coisinhas antes da aula, pelo amor de Deus, que uma padaria melhor. E é assim, você... já é um padrão de padaria agora, né? A padaria de antigamente, onde eu era pequeno e comprava pão pros meus pais, não existe mais. Agora é uma padaria que eu entro, pego uma comanda, tem diversos produtos que não se tinha. Faz até um caminho na fila pra você ficar se perdendo. Supermercado, cara. E ali tem toda uma estratégia nesse caminho, porque você vê que tem vários produtos em oferta, né? Falando de negócio de jornada dentro do negócio, né? Uma das coisas que eu aprendi na pós, eu gostei muito da minha pós, recomendo, hein? Quem quiser fazer pós em administração, o professor de marketing, Maurício, foi quando ele mostrou um estudo que o pessoal fez nos Estados Unidos, colocava óculos nos clientes, se eu não me engano, no Walmart, e tinha uma câmera aqui. Então, tá entrando para comprar? Põe esse óculos aqui. Cara, isso, se eu não me engano, era estudo da década de 90. E eu estava estudando lá, estudei entre 2007, 2006, 2008, e era final da década de 90. Em resumo, é assim, eles queriam saber onde o olho do cliente presta mais atenção, né? Então, teve uma coisa que, eu não sei se é assim ainda, mas assim, a grande maioria dos mercados, você anda anti-horário na hora que você entra nele. A grande maioria, por quê? Porque você fica mais apto a comprar andando, fazendo uma jornada anti-horária dentro do supermercado. Ah, que loucura, gente. O segundo é assim. Me identifiquei. O segundo, você pega a estatura média, aí ele explicando pra gente, você pega a estatura média do brasileiro, que eu não lembro o valor, então, na estatura média do brasileiro, a grande maioria dos clientes vão ter, a visão de olho vai estar nessa altura.
Então, por que a gente chega lá no mercado, as marcas menos famosas elas estão embaixo, as mais famosas estão no nosso olho? Porque existe também um leilão, né, entre as marcas fora. Se você não quer me dar desconto nenhum, você fica lá embaixo. Se você quer me dar desconto, quem me der mais desconto fica na linha. Eu quero a briga pela prateleira, né? Pela visão. É Globo às 5 horas do horário do jogo, entendeu? Então assim, ali ó, são duas prateleiras. E aí, se vocês prestarem atenção nas padarias, pelo menos as que eu frequento, o que tem mais nessa jornada da fila do caixa? Doces. E brinquedinhos. Brinquedinhos também? Nossa. Olha. E não tá na nossa altura do olho. Caixa é quando está baixo. Não tá na nossa altura do olho. Ela tá na altura do olho de quem? Dos seus filhos, das suas filhas. É que o Rafa acho que não tem essa percepção que ele ainda não é pai. Porque às vezes você tá ali na fila esperando a sua vez, aí a criança, pai, eu quero, pai, mãe, eu quero. Aí quantas vezes você compra? Aí você olha e aí eu lembro da aula. Eu falei, então, eu não tô prestando atenção nos brinquedinhos do doce porque são prateleiras baixas, mas ela tá na linha do olho da criança. Ela virou a cabeça, ela já vê o brinquedinho, já vê o chiclete, e já quase vê tudo. sempre, pelo menos alguma coisa você compra. Aqueles doces ali. E aí volta no treinamento que você teve. Ali todas essas ações de posicionamento de produto, a jornada, desculpa, é para aumentar o ticket médio da venda. É estratégico, né? Tudo isso é estudado, né? Tem uma outra coisa, assim, eu não quero entrar na polêmica, mas tem um artigo muito antigo que vira e mexe eu leio de novo, que é assim, o mercado consumidor brasileiro, de certa forma, ele tem muita proximidade com a Europa e com os Estados Unidos, né? Então, muitos dos negócios que deram certo no Brasil são coisas que viralizaram, né? Esse é o termo que se usa hoje, né? Nos Estados Unidos, em média, demora de 3 a 5 anos, né? Quando não vem mais cedo, mas no passado era assim. Uma coisa que estourou de vender nos Estados Unidos, entre 3 e 5 anos ela também estoura no Brasil, né? Então, o que acontece? Muitas das grandes empresas, elas leem de uma forma religiosa tudo que se pesquisa de mercado consumidor no mercado americano. Porque normalmente o que vem para lá pega aqui. Não sei como está a estatística hoje, mas se eu não me engano, por um bom tempo, o maior número de usuários do Facebook era no Brasil, não era nos Estados Unidos. O Orkut também, se eu não me engano, por um bom tempo, né, para quem lembra do Orkut, a maior quantidade de usuários foi no Brasil e depois nos Estados Unidos. Então, assim, vale a pena para quem quer empreender, por muitas vezes, ler o que está acontecendo lá. Simplesmente, por exemplo, esse estilo de barba é lumberjack, né? Que até onde eu sei, né? É lenhador, né? Foi uma tendência que começou lá e depois ela veio para cá e ela se consolidou, tá lá até hoje e tá aqui também. Então, olhar para o mercado de lá, por muitas vezes faz sentido. Voltando um pouco do carro, né? Carro é um mercado do qual essa relação normalmente ela não acontece. Porque, por exemplo, quando a Ford ainda montava aqui e a GM tinha a operação da Opel na Europa, né? A Ford e a GM não vendiam carros americanos aqui, eles vendiam carros europeus, né? O Cadete, o Astra, o Vectra, né? Então, nem tudo no Brasil segue o que é tendência nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, esses estudos qual o comportamento da jornada do consumidor dentro do supermercado? E vamos lá, Sérgio, a gente gostaria. Sim, mas aí o problema é quanto custaria, né? Quanto custaria. Eu, como brasileiro, gostaria muito, mas quanto não tá dando, viu? Faça a mínima ideia quanto é uma Dodge Ram hoje. Nossa, são uns 500, 700 mil? Por aí, né? Então, daí para cima, eu acredito. Eu queria entrar em um assunto importante, mas pode ser depois, se você ficar mais confortável, que a pandemia foi um dos casos, né, um dos motivos de você fechar a sua franquia, né? E eu queria que você passasse pra gente o que aconteceu, né? Quais foram os problemas que causaram ali, que deve ter causado para muitas pessoas nessa... Quando iniciou, e no caso da pandemia, foi quando precisou encerrar.
Conta um pouquinho dessa história como franqueado. Essa é uma jornada um pouco longa, porque assim, então eu trabalhei 15 anos, né, me formei, 15 anos como engenheiro do produto, juntei o capital junto com a minha esposa, então a gente abriu uma loja de roupas em setembro de 2018. Né? A gente era um revendedor da marca, ainda não era franquia, e então eu saí do meu emprego e a minha dedicação foi 100% na loja, né? Então, voltando um pouco, é assim, quando eu decidi realmente sair do meu emprego e começar a empreender, na verdade eu já estava procurando o que fazer há muito tempo, mas efetivamente eu levei isso de ver todo dia, de pesquisar, de conversar, de ir em fábrica, assistir palestra, se reunir com representantes de franquia, no meu último ano antes de sair do meu emprego, né? E no final, eu saí ainda sem saber o que fazer, né? Então, eu costumava comprar roupa para mim e para os meus filhos, né? E minha esposa também, numa loja dessa marca perto de casa, e quem me apresentou a oportunidade foi o dono da loja. Né? Ah, não, tem oportunidade, quer conversar com o pessoal, tá, enfim, eu conversei com o pessoal, e aí a gente abriu a loja em setembro de 2018 como revendedor oficial dessa marca. E como eu fiquei ali 100% do tempo cuidando de tudo, né, porque aí vem a diferença do empreendedor, então assim, quando a loja estava cheia eu era o segurança. Né? Quando tinha que receber caixa, quem carregava as caixas era eu. Então a gente tinha a estrutura ali montada das vendedoras em que a minha preocupação, voltando àquilo que eu falei do líder, né? Era facilitar. Então tudo aquilo que eu via que ia tomar tempo delas e fazer com que elas vendessem menos, eu fazia. Né? E eu fiz de tudo. Queimou a lâmpada, a cafeteira parou de funcionar, enfim, a torneira parou de sair água. Então, você, nessa fase, você cuida de tudo. E minha esposa, ela me ajudava à noite e de final de semana. Então, a gente trabalhou bastante e no meio de 2019, eles ofereceram pra gente para converter para franquia. Eu achei ainda que não era o momento, porque tinha que investir mais. E aí, no final de 2019, veio a oferta de novo e aí a gente aceitou, né? E em resumo foi assim, a gente fez toda a tratativa de contrato, de mudar a identidade visual da loja e tal. Bom, a gente assinou o contrato na segunda-feira, teve lockdown na quinta. Nossa. Final de 2019 foi lockdown? Não, março. Já mais 2020. Porque o time foi assim, a gente abriu em setembro de 18, a gente correu, né, abriu, consolidou e normalmente, né, eu não sei no ramo de barbearia, mas pelo menos no ramo de loja de roupa, em média você vai ficar 2 anos trabalhando de graça. Até você consolidar, o pessoal saber que você está ali, né? A minha história é um pouquinho diferente porque foi um empurrão da pandemia também. Tá. Foi um pouquinho diferente mas continua, né? Por favor. Então assim, você já tem que começar o seu negócio, dependendo do ramo, falando assim, cara, eu vou ficar 1 ano, 2 anos ou 3 anos com lucro zero. E aí isso vai começar a se pagar lá na frente. Com a loja aberta. Com a loja aberta e com as contas de casa rodando, né? Uhum. Então, e aí o que aconteceu? Quando a gente aceitou fazer essa conversão, tinha conversa, tem uma gripe lá na China, tal, né? Isso foi no final de 2019. E eu, como a grande maioria das pessoas, imagino eu, cara, é mais uma gripe que está rodando o mundo, como tantas outras que já tiveram. Enfim, né? Em vários países. Não vai ser. Assim, pelo menos na nossa geração, eu acredito que a gente nunca viu uma pandemia, né? Foi um negócio. Né? Enfim, né? E aí, eu vou contar a minha experiência como o empreendedor ali conversando com os meus amigos na época, teve o primeiro caso do Brasil, se não me engano, foi um italiano que chegou no Brasil e estava com Covid, né? Veio para o Brasil. Alguma coisa assim, eu não me lembro com todos os detalhes, né? E eu lembro de comentar com os meus amigos, assim, falando, cara, todo mundo com medo, sem saber o que ia acontecer, e aí justamente isso, né?
fazer só um apanhado aqui. Eu tive um professor de estratégia empresarial que ele falava assim: a arte da estratégia é você dirigir para frente olhando pelo retrovisor. Você não sabe o que está lá na frente, mas você sempre tem que olhar para o que aconteceu no passado, né, para você tentar refletir o futuro. Então, o que eu normalmente dizia para os meus amigos na hora que estava conversando sobre mais uma gripe? Eu falava assim: olha, gente, eu acredito que o bicho vai pegar o dia que o William Bonner chegar no Jornal Nacional e falar assim: morreu a primeira pessoa com Covid no Brasil. Eu errei, né? Enfim, não gostaria de ter acertado, mas enfim, eu errei, porque o que aconteceu? No Fantástico, gente, eu não lembro de cabeça, mas teve um domingo que o Fantástico, Tadeu Schmidt, falou: faleceu a primeira pessoa com Covid no Brasil. Na segunda-feira a gente vendeu R$100 o dia inteiro. Nossa. Não entrou ninguém na loja. Ninguém. E todo mundo ali olhando um pra cara do outro. O que está acontecendo, né? Cadê o pessoal? E aí, eu conversando com meus amigos no WhatsApp, falei: então, cara, aconteceu o que eu imaginava. Na hora que a grande mídia mostrar, olha, faleceu a primeira pessoa, e vai virar um salve-se quem puder. Na terça-feira, a gente vendeu R$50. Na quarta-feira não vendeu nada. E isso ainda não tinha o lockdown. Não, era só a mídia que estava repercutindo o que estava iniciando. E aí, cara, se eu não me engano, foi no sábado que o Dória assinou, não pode abrir mais nada. Só que o que aconteceu? Na quinta-feira, a gente ficava num shopping, né? A loja do lado, acho que a loja do lado era da Puma. E a gerente, a gente conversava bastante, né? As gerentes das outras lojas, e vinham conversar comigo. Aí a Samara falou para mim assim: Sérgio, tem funcionário da Puma com Covid lá na loja do Rio. Chegou a ordem para a gente fechar a Puma. Então eles baixaram a Puma, colocaram a plaquinha lá na frente: estamos fechados, né? Enfim, vamos comunicar quando a gente vai reabrir. Eles fizeram isso na hora do almoço. Aí a Samara fechou a loja e foi embora, e as vendedoras todas lá, né, a gente todo mundo junto, elas começaram a chorar. Eu fiquei olhando para elas e pensei assim: bom, vai para casa. Não, mas aqui... Gente, vendeu R$100 na segunda, 50 na terça, nada ontem. Vai para casa, né? E aí, o que acontece, né? Talvez foi a parte mais pesada. Na hora que todos foram embora, tal, eu fechei a loja e eu tirei foto de eu fechando a loja, tirando a chave da fechadura, porque na hora o pensamento que me passou na cabeça foi assim: eu não sei se essa loja vai reabrir, e eu não sei se eu vou estar aqui para reabrir, se ela reabrir. Então eu fui para casa, né? Ninguém na rua. A minha loja era na Marechal, eu fiquei andando na Marechal no meio da rua. Ninguém. E pra Marechal não tem ninguém? Ninguém. Eu tenho foto disso. Ninguém, cara. Passava nem carro de polícia, nada. Ninguém. Fui da loja até em casa a pé, sem ver ninguém. Aí eu cheguei em casa, né? A minha esposa estava trabalhando. E cheguei em casa, dei uma olhada em casa e falei: bom, o que eu faço agora? Fui no mercado perto de casa, comprei uns 4, 5 garrafões d'água, falei: cara, a água não pode faltar. Levei para casa, mandei uma mensagem para minha esposa, falei: olha, fechei a loja, não tem ninguém na rua, tal. Aí no trabalho dela, todo mundo teve que buscar o computador na sexta-feira para levar para casa. E nessa começou, né, no final de março, lockdown para todo mundo. E, enfim, aí para resumir toda a história, de todo o planejamento que eu tinha e de tudo que eu tinha me preparado, mas não para a pandemia, mas por conta dessa, vai ficar 2 anos sem lucro, né? Então já vi 1 ano sem. Março de 20, tava estourando, vamos dizer assim, 1 ano e meio, falar: puta, se continuasse o cenário normal, mais 6 meses é o que eu planejei, né? E aí naquele momento eu imaginei assim, né? Porque o que acontece em situações de emergência, né? E eu aprendi isso na engenharia, né? Tá todo mundo desesperado. Cara, você tem que se esforçar o máximo que dá, né? Sim, tá todo mundo desesperado, mas eu tenho que tentar enxergar algum norte.
Então o que eu imaginei? Falei, bom, cara, eu vou atrasar um monte de boleto de mercadoria, mas quem é que vai vir aqui na loja pegar mercadoria? Tá tudo trancado, né? Eu não vou vender nada, eu não vou pagar o aluguel, mas a empresa que é dona do imóvel fala, não, sai daí. Então, assim, mas vai protestar no cartório. Eu falei, quem é que vai no cartório para protestar, cara? Tá todo mundo trancado em casa. Então, em resumo, assim, eu não sei se foi o certo ou não, o que eu imaginei? Cara, tem... Talvez uma frase que às vezes eu gosto muito de usar, assim, é uma parte da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Se tá todo mundo nesse barco, vamos pelo menos se esforçar para continuar dentro do barco, né? E enfim, aí teve abre, fecha, usa máscara, e aí o nível de na hora que reabria não vendia a mesma coisa. A quantidade de horas também da loja aberta era limitado, né? E aí teve aquele programa do governo que você poderia aderir e pagava o salário dos funcionários, né? Só que você não podia mandar embora. Enfim, eu fiz toda essa conta. Então, a gente conseguiu passar pela pandemia sem demitir ninguém, né? Então, ninguém deixou de receber. E tem uma outra coisa que talvez você não pensou, né? Mas você... eu tô dando aula pro Nicolas ainda. Online. Sim. Eu, como professor, um prestador de serviço, eu perdi a maioria dos meus alunos. Né? De todos os alunos que eu tinha, tava com 7 alunos, assim, que optaram em fazer aula online. Então, mesmo assim, toda essa tribulação, você continuou pagando o professor. É um absurdo. Né? Não, mas, enfim, tava no planejamento, né? Enfim, assim, então eu fui administrando. A franqueadora, você tá atrasado. Sério? Você tá devendo tanto? Sim, sim, mas eu não tô vendendo. E aí começa tudo a briga, né? De telefone, WhatsApp, e-mail. Não tem o que fazer, né? Então, teve essa fase de acomodação para todo mundo entender o que estava acontecendo, né? E eu, pelo menos, me esforcei para manter a cabeça fria. Vai te negativar. Foi negativo, fazer o quê? Estamos numa... normalmente quando a gente vai fazer seguro tem aquelas letras miúdas assim, motivos de força maior, né? A gente nunca usou aquela linha, né? Então, estamos em motivos de força maior. E aí, em resumo, né, para não estender muito, quando eu tive a certeza que a loja não ia mais existir, foi na segunda onda, quando a gente chegou em janeiro de 2021, que teve o lockdown de novo. Nossa. Que aí eu virei para minha esposa e falei assim, bom, 2020 a gente levou do jeito que deu. Se ficar mais um ano dessa, já era, né? Então, foi o que aconteceu no 2021 ainda, aí toda aquela polêmica de vacina, não vacina, enfim. Porque o que acontece? Minha opinião, tá, gente? Em situações dessa de motivos de força maior, o que a gente precisa? Da nossa casa, de alimento e de medicação. Quem é que vai querer um vestido estampado no meio da pandemia? É o que a gente estava conversando naquela hora. Eu fiquei praticamente 2 anos com roupa social parada no estoque, porque é o que já tinha chegado, as pessoas não compravam roupa social. Por quê? Tá todo mundo de home. Aí teve uma explosão de venda de moletom, né, quando as lojas reabriram em 2020, porque todo mundo queria trabalhar confortável. Uhum. Então teve um realmente absurdo de preço, de comportamento, de tipo de peças que eram compradas, de serviços que antes você usava e não usava. Então, em 2021, a gente administrou do jeito que deu, mas aí ficou num nível de dívida que chegou num momento que em 2022 a gente ainda mudou, né, a loja de lugar, tentando ir para um ambiente menor, com menos aluguel, enfim. Mas aí foi o rebote da pandemia, né? Então a gente teve 2020 e 2021 com todo esse problema sanitário, né, de perfil de compra. Em 2022, o que estava faltando para as pessoas? Dinheiro. Que tudo ficou muito caro. Muito caro. Muito caro. Tem peça tem peça na loja que de março 20 para março 22 ela aumentou 50%. Nossa. Aumentou 50%. E aí o que acontece?
como tudo ficou caro na vida das pessoas, a parcela que elas podiam gastar com vestuário, ela diminuiu. A frequência de compra também diminuiu. Aí a gente volta naquilo que a gente estava conversando, né? Que é quantas pessoas, quanto compram e qual que é a receita. Então, o que aconteceu com a gente? Diminuiu drasticamente a quantidade de vendas efetuadas. E mudou muito, a quantidade de peça vendida por pessoa não mudou, mas o perfil, o preço médio de cada peça dessa, ele mudou bastante. Então caiu o ticket médio, caiu a quantidade de pessoas e aí se tornou inviável. E aí chegou o momento de, o que é mais barato? É fechar ou continuar? Falei, não, é fechar. E a gente fechou. Uhum. Cara, foi devastador, né? A pandemia para muita gente, para muita gente. Eu não fico nem um pouco contente com isso, apesar da minha história de vida ter mudado durante a pandemia. Eu quase morri durante a pandemia por conta do Covid, mas assim, mudou a minha vida, mas muito, assim, muito. Mas eu não consigo ficar contente porque foi bom pra mim de tantas pessoas ter se prejudicado, né, velho? Foi muita gente que foi... Muito mais, eu acredito que muito mais pessoas foi prejudicada na pandemia com quem se deu bem, sabe? De tantos estabelecimentos que fecharam, de tantas pessoas que perderam emprego, poucas pessoas conseguiram, de uma forma, se dar bem. E o que eu fiz na pandemia não foi estratégico, foi instinto de sobrevivência. Uhum. Entendeu? Então, assim, consegui me dar bem, mas não foi estratégico. Ninguém estava preparado para o que estava acontecendo, né? Assim, talvez seja a pergunta de vocês a próxima, eu vou me antecipar. A grande maioria das pessoas pergunta para mim assim, mas você não ficou com raiva, você ficou chateado, né? O que normalmente eu falo assim, é o seu ponto de vista, né? Só que com palavras diferentes. A minha prima faleceu de Covid. Ela faleceu entre a primeira e a segunda dose, né? E eu, minha opinião pessoal, cada um tem a sua polêmica, minha opinião assim, se não tivesse tido tanta bagunça na época da pandemia, talvez ela tivesse tomado as 2 doses e estava aqui hoje. Então, normalmente o que eu falo, né, por conta dessa tragédia com a minha prima e de vários vizinhos do pai, da minha mãe, histórias muito tristes de vizinho nosso que enterrou o pai no sábado e a mãe no domingo, os dois mortos de Covid. Eu normalmente falo assim, eu tô vivo. O dinheiro a gente consegue recuperar, né, cara, de alguma forma. A gente vai sofrer, mas vai recuperar. Quem já se foi, não tem mais o que fazer. Eu mesmo, assim, eu acreditava pela minha exposição na época, eu passei a atender as pessoas na casa delas, sabe? Como instinto de sobrevivência. Eu sou PJ, na época eu não era casado, morava com a minha mãe também é PJ, meu irmão estava no emprego há 1 mês e ganhava pouco, e a minha namorada na época também era PJ. Então, assim, o que eu vou fazer para me sobreviver, cara? Não tem o auxílio do governo, assim, quando fechou o lockdown, o primeiro lockdown, não tinha nem auxílio do governo, tinha nada. Não. Então, assim, eu preciso sair para me ganhar dinheiro e comer. O que eu sei fazer? Cortar cabelo. Então, mandei mensagem e, assim, me dei muito bem com isso, que isso mudou a minha história. Mas, vacina, por exemplo, o período que eu peguei a Covid foi no período que a primeira vacina tinha chegado no Brasil. Na semana que a minha idade podia vacinar, foi a semana que eu peguei Covid. E eu achava que eu ia ter sintomas leves, que não tenho problema cardíaco, não tenho problema nenhum tipo de problema de saúde. Vai ser de boa. Rapaz do céu, quase vim a óbito. Você chegou a ser entubado, Douglas? Não cheguei a ser entubado, mas eu cheguei no último estágio da respiração, sabe? Assim, ó, você está tomando, eu lembro até hoje, você está tomando 17 litros de oxigênio. Não tem mais, não aumenta mais que isso, a não ser a intubação. Então, se você não melhorar essa noite, amanhã cedo, você vai ser entubado. Foi assim. Então, assim, foi muito triste. E aí, tipo, minha história é longa. Nesse período, fechou o lockdown em março. Em maio, minha namorada tá grávida, sabe? Então, foi
foi punk, assim, foi bem foda. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente tá aqui, mas a gente fica triste, né? Você perdeu sua prima ou tantas outras pessoas perderam outras pessoas. Aí eu volto naquela minha frase, nunca nega a modernidade. Então, assim, cara, a gente tava voltando lá, motivos de força maior, né? Então, você via o mundo inteiro correndo atrás de fazer alguma coisa, ter algum remédio, né? E toda aquela bagunça lá, enfim. E quantas pessoas não passaram por isso, né? Nossa Senhora. Ver um familiar ou mesmo as pessoas que não estão aqui hoje. Eu perdi alunos por Covid. Você fazer uma conta assim, né? Eu cheguei a ler uma reportagem sobre isso, né? Não sou especialista em saúde, né? De quantas pessoas estariam vivas hoje se tivesse acompanhado o cronograma que outros países acompanharam, né? E aí é uma experiência de empreendedorismo, cara, que só a gente viveu, né? Normalmente, né, pela minha idade, eu às vezes, quando a gente vai fazer entrevista e contrata a pessoa bem mais nova, né? Quem nasceu depois de 2001, né? Quem nasceu depois de 94. Então, normalmente, eu tenho a seguinte piada. De hoje, você conversar com as pessoas e contratar pessoas que não viram o Ayrton Senna correr, né? Pessoas que não viram o atentado do 11 de setembro, porque o 11 de setembro parou o mundo por uma semana, mais ou menos como foi a pandemia. Porque ficou, né, mais ou menos o que a gente está vivendo agora. Vai ter terceira guerra ou não? O que vai acontecer? Né? E a pandemia não, foi um motivo de saúde que parou o mundo inteiro por praticamente 2 anos. Mas a brincadeira que eu faço quando as pessoas... você tá velho, tá não sei o quê. Eu falei, não, a sua hora vai chegar. Quando você começar a contratar pessoas, você fala assim, nossa, teve uma época que teve pandemia e o mundo inteiro ficou dentro de casa. Aí a pessoa olha para você assim, mas pandemia? Pandemia? Aí você pergunta para a pessoa, quando é que você nasceu? Eu nasci em 2025, né? Então, assim, quem está nascendo hoje não consegue... Até em 2020, assim, a pessoa não viveu a pandemia. Não viveu, mas é essa piada que eu faço, né? Que o tempo vai passando, então tem certas coisas que realmente é muito difícil você explicar para gerações que não viveram, que não perceberam, né? Enfim, não tem como você explicar um 11 de setembro para quem, né? Você consegue falar para uma criança hoje para ela subir em cima da laje e mexer na antena? Ela não faz ideia o que é isso, cara. Enfim, né? O Rafael dá aula para meus 2 filhos, né? O Nicolas e o Gabriel. E eles têm 4 anos de diferença, né? O Gabriel, quando ele começou a entender do mundo, quando ele estava mexendo no computador, ele ficava passando o dedo na tela. Então, entre o Nicolas e o Gabriel tem um efeito interessante assim. O Nicolas, ele vivenciou e conviveu o mouse. O Gabriel já tá tela de celular. O mouse para ele já é um negócio assim, nossa, que negócio estranho. Eu tenho que pegar alguma coisa, né? Para mexer na tela, né? E sobre o mouse tem uma história interessante, né, que eu falei de empreendedorismo, né? O mouse, o Steve Jobs, quando estava tentando idealizar o primeiro sistema operacional dele, ele não tinha uma interface para fazer o cursor mexer na tela, né? E aí um dia convidaram ele para ir num laboratório em que o pessoal estava mostrando várias invenções. A gente inventou isso. E o Steve Jobs até que ele viu então, esse aqui a gente inventou assim, a gente mexe aqui e mexe o cursor na tela. Aí o Steve Jobs ficou quieto, mas isso aí, não, isso aqui ninguém vai querer, não. Aí ele pediu para ele, então dá para mim, tá bom, pode levar, ninguém vai usar isso mesmo. E disso saiu, né, tudo que a gente tem hoje durante um bom tempo, né? Então, assim, muitas vezes também a gente como empreendedor tem que ficar atento ao valor das coisas. Muitas vezes o senso comum não consegue enxergar o valor das coisas. Uma curiosidade, Sérgio, por que você resolveu ir para esse lado de... Na época não era franquia, mas acabou sendo depois. E não ir para outro setor, por exemplo, que é o da sua área, que você... fez faculdade e tudo, por exemplo, sei lá, eu vou ter um escritório de projeto de engenharia. Por que levou para esse caminho da loja? Uma das coisas que a gente aprendeu na pós foi fazer plano de negócio, né? Então, volta aqui que eu estava falando, né? Você é empregado, você tem que ter uma visão de empreendedor também e entender o contexto como um todo.
O que determinou foi afinidade, né, tanto como a esposa comigo, de vender, né, na parte de comércio de roupas, né, mas o plano de negócio. Quanto que deveria ser investido e quanto isso ia gerar de retorno. Porque muitas das franquias que a gente visitou eram um absurdo de investimento para um retorno muito baixo. Né? E foi nessa situação de revendedor autorizado em que a gente face o imóvel que a gente achou na época, né, tudo, do quanto era o custo para começar a loja e do que a gente conseguia projetar de receita, é o que se tornou, o que era viável no meu ponto de vista e no ponto de vista da minha esposa. Uhum. Né? Entraria novamente em uma franquia? Olha, dá um outro podcast. Próximo Não, outro podcast, porque tem muita coisa que tem que ser levada em consideração. Tem uma frase que é mais ou menos assim: se você não lutar pelos seus sonhos, você vai ajudar alguém a lutar pelos sonhos deles. É uma frase mais ou menos assim, né? Então, no contexto da franquia, o que aconteceu? Por muitas vezes, normalmente quando você conhece pessoas que têm, aí eu já vou falar empresário, não empreendedor, empresários e empresárias que têm negócio de marca própria, que é o seu caso, eu já conversava bastante com eles antes de ter a loja, antes de ter franquia, e depois certas coisas, depois de estar dentro de uma franquia, eu entendi certas coisas que enquanto você não está lá dentro, você não consegue entender. Então, mais ou menos assim, uma das coisas que normalmente o pessoal das antigas vai falar para você, cara, negócio é balcão. Você tem que ter um umbigo no balcão. Você tem que, não para vender, mas para você entender o contexto como um todo. Isso é uma coisa que eu exercitava bastante. Então, para ser bem resumido, né, porque eu falei, realmente dá um outro podcast, uma outra conversa, muitas das coisas que eu percebia no comportamento do cliente, no tipo de produto que eles lançavam, eu ia conversar com os representantes na época e falei, eu quero fazer diferente. Eu falei, não pode porque você assinou um contrato de franquia. Tem um monte de travas, né? E é justamente isso que eu olhava e falei, cara, mas tem que, eu para vender mais eu preciso fazer diferente. E eu não podia fazer diferente, né? Então hoje, normalmente as pessoas perguntam para mim, eu vi franquia A, B ou C. Eu falei, bom, a franquia você tem a vantagem que você já vai para uma marca consolidada, em que a marca já é conhecida. Então, de certa forma, se ela define a região para você, da qual você vai atuar, você meio que está garantido aquela praça para você e você vai vender. Ok. Mas só que tem despesas atreladas a isso, né? Então você tem que pagar royalties, tem que pagar uma série de coisas. Você não pode trocar de fornecedor, né? Porque você no seu negócio lá, se a lâmina A tá muito cara, você testa B, funcionou, não irritou, tá, cara, eu vou comprar B e vai embora. No caso da franquia não tem isso. É A e acabou, né? Porque você tem que cumprir o contrato. E é justamente esse exercício de troca de fornecedor mantendo o mesmo resultado que faz com que você consiga manter a rentabilidade do seu negócio, né? Então é mais ou menos o Rafael aqui. Não, eu só vou dar aula em Gibson, né? Não, a Gibson é mais cara, eu vou comprar uma outra marca. Se você é uma franquia da Gibson, não, cara, você só vai dar aula de Gibson. Ah, meu Deus, é uma fortuna. Então, franquia, cada caso é um caso, né? Então, eu primeiro queria agradecer, né, muito a sua presença. Você está no Projeto 1, eu espero poder trazer você de novo aqui no nosso podcast. Tem mais conversa. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Você falou que tinha uma última pergunta, que eu até arrepiei. Ele falou que tinha uma última pergunta para você, desse aqui, que o bicho vai pegar aqui. Eu tô até com medo, mas eu queria o seguinte, um conselho do Sérgio de hoje pro Sérgio lá de trás. O que você diria pra esse cara? Essa é boa, hein? Um só? Dá outro podcast. Um só. Você pode citar mais que um, mas vamos lá, o que você acha que é essencial, assim, que faria hoje, esse conselho faria toda a diferença para aquele cara que começou lá. Olha,
levando em consideração tudo que a gente conversou aqui hoje, no contexto de hoje, eu imagino assim, cada fase da nossa vida, a gente, se fosse responder esse tipo de pergunta, iria dar um conselho. Ah, não, o Sérgio de 20 anos pro Sérgio de 10, o Sérgio de 30 pro Sérgio de 20. Cada idade teria um conselho. Né? E eu, às vezes, eu penso que se a gente pudesse entrar na máquina do futuro, sei lá, no DeLorean lá De Volta pro Futuro, e voltar no começo da faculdade, ou voltar no começo do técnico, talvez a gente nem se reconheceria do quanto a nossa personalidade vai mudando. Mas no assunto de hoje, cara, eu imagino assim, cara, difícil, um só, hein? Eu imagino assim, cara, a gente precisa entender as pessoas. E entender as pessoas no seguinte ponto de vista. Entender, né, a gente estava conversando no outro podcast, né, em relação à terapia. Entender a gente, entender o contexto das pessoas ao nosso redor, entender o contexto das pessoas no mundo e entender como a gente se encaixa em cada contexto. Né? Porque eu gosto muito de ver o Cortella, o Pondé, o Clóvis, né? Adoro esses caras. Eu esqueci o nome eu sempre esqueço o nome do quarto. Do historiador, né? Os filósofos lá. É o Clóvis, o Cortella, o Pondé e tem mais um. Esqueci o nome do eu não lembro. Do historiador. Eu sei quem é, eu tô vendo que sempre tinha os quatro, né? Então, assim... Karnal. Isso, o Leandro Karnal. O Leandro Karnal, isso mesmo. Então, assim, Hoje eu estou numa fase pós-estudar administração. Então hoje eu tenho visto muita entrevista, muito podcast de humanas, né? Então, cara, eles falam várias coisas, mas assim, tem o Wesley Delanogari também, não sei se vocês conhecem, que é neurocientista, né? Ele fala muitas coisas interessantes, mas em resumo é assim, juntando o que o Wesley uma vez falou e com o que os outros falaram, é assim... A gente tem que entender como somos, como a gente reage ao mundo, entender o mundo, entender as pessoas, tentar entender como as coisas se encaixam e encontrar o melhor pra gente. Eu acho que encontrar o melhor pra gente. Isso a gente consegue com tempo de maturidade, né? Quando a gente é jovem, às vezes a gente não consegue enxergar essas vertentes que estão por vir. A gente é meio imediatista, sabe? Então... Tem uma coisa que eu acho legal de falar nesse ponto, que às vezes é porque a gente está se culpando de coisas que a gente fez zoado, né, no passado. E, cara, se Adão, olha isso, se Adão não tivesse comido aquela maçã, não teria a Bíblia, cara. Já pensou nisso? É muito louco, né? Eu tô ferrado. Assim, se a gente só faz tudo certo, se a gente não comete nenhum erro, se a gente não vai dar alguma bola fora, a gente só não vai ter história para contar. E eu digo mais, eu acho que é onde a gente mais aprende no erro. Vamos errar mesmo. É no erro. A gente vai acertando e assim, vai passando batido. Quando a gente faz uma merda, fala, nossa senhora, o que eu preciso fazer para consertar e não errar mais? Então, mas tentando melhorar um pouco mais, né? A gente entender o mundo e se expor também, aquilo que a gente tinha falado, o feito é melhor do que perfeito, né? Por exemplo, é a primeira vez que eu dou entrevista num podcast, né? O Rafael me convidou, eu poderia ter falado não. Não, cara, vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo. Vocês entendem o ponto de vista, eu entendo o ponto de vista de vocês. A gente está gerando conhecimento aqui. Exatamente. Né? As pessoas que vão assistir, eles vão ouvir o que a gente está falando e vão refletir e também vão gerar conhecimento. Então, é assim, eu acredito, voltando um pouco na parte de tecnologia, né? Se você imaginar lá na década de 70, o canal de televisão tinha que comprar um terreno, construir um galpão, colocar um monte de câmera, contratar um monte de gente para ter 8 horas de programação, 12, 24, que seja. E aí você ia lá, pelo menos na minha época, não sei de vocês, cara, você tinha lá 6, 8 canais para você assistir, né? Uhum. Então, existia uma barreira tecnológica para você... divulgar, ter entretenimento, divulgar o conhecimento.
Hoje, a gente consegue pegar um celular, gravar um vídeo e colocar no YouTube, né? Então, caiu a barreira da tecnologia e mudou o mercado como um todo, né? Os canais aí de TV aberta estão correndo atrás do prejuízo, né? Tem um monte de gente gerando conteúdo. E aí eu volto no que eu tenho a opinião dos podcasts. Então, se por exemplo, se hoje você gosta de algum assunto e não encontra ninguém ao seu redor para falar daquele assunto que você gosta, você tem o YouTube. Você tem outros lugares para você exercitar aquilo que você gosta. E você acaba encontrando pessoas que gostam do que você gosta. Então, eu enxergo assim, essa facilidade que a gente tem hoje de gerar conteúdo vai melhorar o mundo no futuro. Isso quer dizer que a gente não vai ter tropeços no meio do caminho? Infelizmente vai. Mas aí é o que você falou, se expõe ao erro, porque você aprende mais. E o nosso objetivo com esse podcast é exatamente esse. De trazer mais visibilidade para um monte de pessoas que tem um monte de conteúdo legal, mas que às vezes não tem visibilidade, sabe? Por exemplo, as emissoras de antigamente, que eram pouquíssimas, só traziam pessoas que eram famosas. Hoje tem um monte de podcasts que vão entrevistar só pessoas que têm uma certa relevância. A gente vai começar assim, não é que que não seja um artista, que não vai ter espaço, mas a gente vai buscar essas pessoas aqui que tem um puta conteúdo e a gente não consegue falar às vezes. A gente, por exemplo, a minha história de barbeiro, cara, eu escuto cada história muito louca na cadeira, que se eu tivesse começado a gravar no começo, eu tava milionário, já achei. Porque é um monte de coisa muito interessante, assim, de vivências, né, de opiniões, de tudo. Eu tenho uma história interessante de barbeiro pra te contar, mas é do Neto, onde eu corto o cabelo lá perto de casa. Ô, louco, bicho. Não, mas é assim, você vê porque muitas vezes o conhecimento ele surge da forma mais inesperada. Eu tinha uma pergunta na franquia. Olha só que história extremamente interessante de onde o conhecimento surge. Eu tinha uma pergunta na franquia que eu falava assim: quantos clientes eu tenho que ter cadastrado na minha base e qual é a proporção de quantidade de vendas que eles geram por mês? Cara, cada um falava uma coisa, cada um contava uma história. Enfim, nunca me deram. Um dia eu tô cortando o cabelo com o Neto. E ele, como é que tá a loja e tal, não sei o que. Não. Faz tempo isso, faz tempo. Aí eu... Ô Neto, deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, um senhor de idade que corta cabelo há muito tempo, enfim. Muito bom o que ele faz, mas é o barbeiro tradicional, né? Ele não faz barbeiro. É o raiz. É o raiz. Falei, Neto... E ele tem uma técnica interessante assim, ele pega a gilete para fazer o acabamento, o pé aqui, e aí ele joga a gilete dentro de um copinho. E, cara, várias vezes eu vi lá, aí olha só como às vezes veio do nada. Ô Neto, por que toda vez, faz anos que eu corto com você, por que você coloca ali? Não, porque no final do dia eu conto a quantidade de lâminas e eu sei quantos cabelos eu cortei. Nossa, que legal. Foi Neto. Você trabalhou a vida inteira como barbeiro, né? Sim, trabalhei em salão. Tá. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você, mas eu não falei para ele que era pergunta de franquia. Falei, Neto, você sempre sabe conta aí quantos? Não, eu sei e tal. Eu falei, Neto, quantos clientes, você tem ideia de quantos clientes você tem que ter na tua carteira e quanto que isso gera de quantidade de cabelos cortados por mês? Aí ele, 10%. Aí eu... Como assim, Neto? Não, 10%. Não, mas tão rápido? Eu falei, mas como assim, Neto? Eu falei, não, para cortar 400 cabelos por mês, eu tenho que ter uma base de clientes de 4.000 pessoas. Que elas 4.000 pessoas que me conhecem, me geram 400 cabelos cortados todos os meses. Então, um senhor, na experiência da vida dele, me respondeu... De bate-pronto. Bate-pronto. O que a franquia não sabia me falar. Não, porque depende da análise do índice. Eu falei, não, gente, tá bom, dá mais ou menos tanto. Não. E no final, chegou no momento na loja que aí eu tinha várias coisas anotadas. Eu preciso ver se isso é verdade, se é verdade. Eu fui lá na minha listinha e falei assim, índice do Neto. Tava assim, ó, índice do Neto. E aí chegou lá índice do Neto. Cara, em dezembro de 2019, bateu.
O Neto tava certo. Não, tava certo. Não que eu tivesse duvidado dele, mas assim... Mas eu queria uma prova real. mas assim, eu cara... quero colocar pro meu mundo índice, a bagagem do Neto. Um índice do meu barbeiro funcionando numa loja de roupas. Franqueada. Só que aí veio a muito pandemia. louco, né? Cara, o final de 2019 pra mim foi... a pandemia pra mim foi um negócio assim... Sabe quando você vai pro Réveillon assim, não, ano que vem tá tudo alinhado, até o índice do Neto funcionou, bora. Vou decolar. Aí veio a pandemia, cara. Veio a pandemia. Então, talvez vou dar o seguinte conselho. Converse com todos. Principalmente com o Neto. Com o Neto. Converse com todos. O conhecimento vem de onde você menos espera. Olha, bonito, hein? O seu barbeiro tem muito conhecimento. Eu vou falar pra você por quê, cara. Pela diversidade de pessoas que ele atende. Sim. Você entendeu? Então, assim, ó, você é bom de prosa, você vai conversar com diversas pessoas de diversos segmentos e tudo você traz alguma coisa pro seu mundo. Foi alguma coisa que alguma das coisas que eu aprendi nessa jornada que eu tenho nesse ramo. Cara, você vai juntando um pouquinho de cada coisa que faz um sentido pra você e você tem uma puta bagagem, sabe? É muito louco. Tem uma coisa que eu aprendi com o Pelé. Pra gente acabar quando tá bom. Sabe? A gente tem que parar quando tá bom, legal. E a gente pra tem ter o próximo, né? Pra ter o próximo capítulo. Tá muito legal o papo, mas a gente vai ter que acabar por aqui. E aí, eu fico com certeza, quero te... Lá no capítulo 20, eu quero que você volte aqui pra gente conversar. A gente conversa de novo, sim, com certeza. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, eu Rafael. sou muito grato. O papo foi top. Boa sorte pra gente aí. Parabéns aí, cara. E obrigado pela presença. Obrigado, Fechou? gente. Bom? Abraço. Tchau, tchau, galera. Tchau. Forte abraço, Douglão. Thank you.